Olá, me chamo Gabriela Belafan Ferreira. E eu, Camila de Souza Pereira. Somos estudantes de medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde e realizamos um projeto de iniciação científica orientado pelo Dr. Dilson Palhares, intitulado Efeito da ventilação não invasiva na mortalidade hospitalar de pacientes críticos admitidos por insuficiência aguda hipoxêmica secundária COVID-19. É importante iniciar salientando que a ventilação mecânica invasiva está presente na prática médica há mais de 70 anos. No entanto, ainda há controvérsias em relação ao momento ideal para a intubação. Esse impasse ficou ainda mais evidente na pandemia do Covid-19, onde o uso de suporte de oxigênio foi essencial para a manutenção da vida, sobretudo nos pacientes que desenvolveram a síndrome do desconforto respiratório agudo. Embora a VMI seja um recurso vital, o seu uso deve ser criterioso, uma vez que pode agravar ou até mesmo desencadear novas lesões pulmonares. Por essas razões, a pergunta que ficou foi: como identificarmos os pacientes que se beneficiarão da ventilação não invasiva e reconhecermos precocemente a falha desse método para não atrasar o início da VMI? E a resposta para tal questionamento é que é fundamental identificarmos os desfechos dos pacientes em relação ao tipo de dispositivo ventilatório utilizado. Nesse sentido, o objetivo primário do nosso estudo foi avaliar o efeito da VNI na mortalidade hospitalar de pacientes críticos admitidos por insuficiência respiratória aguda hipoxêmica secundária COVID-19. Os objetivos secundários foram avaliar a taxa de sucesso do dispositivo de suporte ventilatório não invasivo de acordo com a gravidade da síndrome de desconforto respiratório agudo, sobre a mortalidade de 28 dias na UTI, o tempo de internação na UTI hospitalar e o acometimento de outros sistemas, como a necessidade de instituição de terapia renal substitutiva. Este é um estudo de coorte retrospectivo, no qual selecionamos pacientes admitidos em um hospital privado de Brasília no período de 1º de março de 2020 a 31 de maio de 2022. Dentre os pacientes incluídos no estudo estão aqueles com 18 anos ou mais que foram admitidos na UTI com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica secundária COVID-19 e que necessitaram do uso de suporte ventilatório não invasivo. Excluímos aqueles pacientes transferidos para a UTI de outros serviços, aqueles já admitidos em uso de VNI previamente à internação na UTI há mais de 24 horas e aqueles que possuem dados incompletos no prontuário. Os dados coletados foram idade, sexo, comorbidade, scores de gravidade, exames laboratoriais na primeira hora de internação na UTI, mortalidade de 28 e 90 dias e modo ventilatório empregado. E o critério de significância adotado foi de P menor que 0,05. Para o nosso estudo, foram selecionados 232 pacientes e excluídos 4 por omissões de dados. Assim, dos 228 pacientes considerados, 134 eram do sexo feminino e 94 masculino. 62 eram idosos e 70 muito idosos. Das comorbidades encontradas, tivemos destaque para diabetes mellitus, neoplasias e arritmias cardíacas. O SAPS-3 foi aplicado com média de 45 pontos e análises bioquímicas foram utilizadas para compor o score SOFA. Além disso, a relação PaO2-F1O2 foi realizada para identificarmos pacientes em situação de insuficiência respiratória aguda. Dentre os 228 pacientes selecionados, 177 utilizaram VNI, 121 VNI, 23 necessitaram de terapia renal substitutiva, 20 pacientes tiveram óbitos nos primeiros 28 dias de internação na UTI, enquanto 30 tiveram óbitos nos primeiros 90 dias. Como podemos ver na tabela 4, em relação aos pacientes submetidos à VNI, 154 sobreviveram e 23 não sobreviveram. Já na tabela 5, observamos que entre aqueles que utilizaram o catéter nasal de alto fluxo, 68 sobreviveram e 9 não sobreviveram. De acordo com a tabela 6, ao analisarmos a correlação na falha da VNI e o desfecho de óbito hospitalar, observamos que 28 pacientes apresentaram falha na terapia, sendo que 24 sobreviveram, enquanto 4 não sobreviveram. Por fim, conforme apresentado na tabela 7, dos 103 pacientes submetidos à VMI, 103 sobreviveram e 18 não sobreviveram. É importante iniciarmos nossa discussão correlacionando os valores encontrados no score SOFA e no SAPS-3 com a tabela ao lado, que nos revelam um percentual preditivo de mortalidade hospitalar girando em torno de 10%, nos informando, portanto, que os pacientes no momento da admissão na UTI apresentavam de forma igualitária e homogênea baixa probabilidade de óbito. Nessa perspectiva, podemos inferir que a mortalidade desses pacientes pode estar relacionada à evolução da doença ou às estratégias utilizadas ou ainda aos dispositivos escolhidos. Então, de acordo com os dados expostos, podemos concluir que a VNI não demonstrou impacto significativo na mortalidade hospitalar nos pacientes do nosso estudo. De maneira similar, o uso do catéter nasal de alto fluxo e da VMI também não influenciaram de forma significativa a mortalidade hospitalar. Além disso, nossa análise não identificou correlação entre a falha da VNI e o aumento da taxa de mortalidade hospitalar. Entre as limitações desse estudo, destacam-se os desafios burocráticos na coleta de dados, lacunas e omissões em informações potencialmente relevantes para a pesquisa, como, por exemplo, o tempo decorrido desde a falha na VNI até o início na VMI. Além disso, a análise restrita a um número limitado de pacientes em um hospital específico e durante o período definido pode limitar a generalização dos resultados com um contexto mais amplo e diverso, o que acaba comprometendo a validade externa dos nossos estudos. Por isso, ressaltamos a importância da condução de estudos adicionais. Agradecemos a atenção. Obrigada.